mãe, bom dia. Antes da gente falar, já entrar na sua carreira, eu quero que as pessoas te conheçam um pouquinho mais. Então, conta pra gente um pouquinho como foi a sua infância aqui em Ribeirão, como era a sua família, o que que você pode contar um pouquinho? Quais são as memórias que você tem dessa época? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer. Fiquei extremamente feliz com o seu convite, né, com o convite de todos. A minha história é uma história simples, mas é muito gostosa de se ouvir, né? A minha infância foi uma infância extremamente tranquila, gostosa. Eu era terrível, eu gostava muito de dançar. Eu tinha a minha irmã, que era a intelectual, a Tereza é a médica, e desde pequena ela era bem intelectual. E o Jorge, né, meu irmão, que era super tranquilo e que dividia as brincadeiras comigo, essa é a grande realidade. Meu pai e minha mãe adotaram um índio da tribo Xavante que veio morar conosco quando ele tinha 4 anos. E depois ele voltou para a tribo quando ele tinha 22 anos. Então éramos em quatro. Era tudo muito gostoso, aquelas brincadeiras saudáveis, né? De pega, de pique. A gente ia muito dançar. Eu gostava muito de dançar, então eu saía muito para dançar, tinha as brincadeiras, né. A minha mãe, uma mulher muito forte, que sempre trabalhou, ela era professora primária, inclusive ela é uma das minhas inspirações, né, porque eu, quando pequena, eu imitava a minha mãe dando aula, né, então acho que o meu amor também por essa profissão veio dela. O meu pai trabalhava no Instituto de Açúcar e do Álcool e depois ele prestou um concurso e entrou na procuradoria. E esse concurso ele passou em segundo lugar do país todo. Meu pai também era um homem extremamente culto. É, e aí foi, né? Estudei, fiz o colégio no Otoniel Mota, depois o ginásio no Guimarães Júnior, e fui uma aluna mediana, digamos assim. Eu encanava É a terrível, aula, né? eu era terrível. Tinha no Otônio Mota tinha o livro preto, o livro negro. Eu acho que eu estava lá em várias passagens. Eu gostava de encanar a aula e passear no bosque. Antigamente as coisas eram diferentes. E aí eu fui me preparar para prestar o vestibular em engenharia civil e fiquei por um ponto. E aí cheguei em casa muito desolada, né, triste, e a minha avó Fia, que é também uma mulher que me Que também inspirou muito, morava com vocês, né? morávamos todos juntos, né, Era uma grande família. uma grande família. A minha mãe, éramos meu pai, meus irmãos, minha mãe, minha avó e meu avô, O né, vô a minha Alfredo. vó Alfredo, que tocava, dançava, enfim, era muito alegre. E aí a minha avó disse assim: Cláudia, por que que você não presta direito na UNAERP? Aliás, hoje é o último dia. Eu fui, prestei, passei e fui para a faculdade de Ou seja, Direito. quem escolheu sua faculdade foi a avó. Literalmente foi minha avó. Você nunca tinha tido o sonho de fazer, Não, mesmo tendo o não, seu pai, meu avô, feito não, direito? não, Fez na não UNAERP também, né? fez. Meu pai era da segunda turma da UNAERP, né? Nunca tive essa pretensão de ir para o direito, né? Ô mãe, voltando um pouco, antes de você prestar vestibular, você já tinha começado a trabalhar, né? Sim, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Antigamente podia, e eu comecei no Jumbo Eletro, ali na Independência, um supermercado gigantesco. E era contratação temporária, época de Natal. Eu vi o anúncio, falei, não, eu vou começar. Então, eu empurrava carrinho, eu colocava preço nas mercadorias, Ajudava a embalar a compra. embalava as compras. E eu vou te confessar uma coisa: daquele primeiro salário que eu recebi, até hoje, eu nunca parei de trabalhar. Eu gostei demais. E aí, depois que terminou, porque era um emprego temporário, eu fui procurar emprego numa boate, numa
desculpa, boate não, numa boutique na Barão do Amazonas, que era tipo boate. Tinha música toda hora, tinha Coca-Cola para servir para os clientes. Só que eu tinha 14 anos, eu não sabia fazer nada. Eu entrei ali para limpar, para ser faxineira. E saí dessa loja, que se chama Serbran, como gerente. Olha que legal. Foi muito legal. E o dono da loja queria me levar para Brasília, que ia abrir uma filial lá. E aí eu não quis ir. E foi quando eu consegui um emprego no Banco Itaú. Famoso Banco Itaú. Famoso Banco Você Itaú. adora contar as histórias do banco. Agência 125 do centro. E fui muito feliz ali, muito. O primeiro dia de Banco Itaú, eu vendi 13 seguros de vida. 13. Quantos anos você tinha nessa época, mãe? Eu tinha 18 anos. Estava completando 18. E foi quando você entrou na faculdade? Foi. Você estava no banco. Um pouco depois, com 19, acho que eu fui para a faculdade. Mas foi muito legal o banco, né? Eu tenho amigos desde aquela época e eu trabalhava durante o dia no banco, eram 8 horas, e à noite eu ia para a faculdade. Fazia o período noturno. Foi assim, uma época de muito trabalho, né? Eu me lembro que eu estudava na hora do meu almoço, eu levava marmita, eu conto essa história para todo mundo. E um dos meus colegas do banco, ele subtraía toda a minha mistura e me deixava só arroz e feijão. E eu estudando, e eu não via. Então, foi uma época assim, muito gostosa. O banco foi também uma escola de vida, né? Porque você lida com muitas pessoas o tempo inteiro, né? E você Sim. aprende a ter esse contato mais humano, né? Sim. Mais próximo. E, mãe, no meio da faculdade, no meio desse trabalho no banco, você engravidou. Foi uma gravidez absolutamente não planejada, você não tinha um relacionamento com meu pai. E decidiu, mesmo assim, seguir a gravidez, abraçar essa gravidez, e aí eu nasci. Sim. Conta um pouquinho dessa época, que não deve ter sido uma época fácil, né? Interior, 40 anos atrás, mãe solteira. Sim. Como é que foi isso? Foi complicado, mas a minha opção foi pela vida, né? Então, o que eu pensava? Eu pensava assim, gente, eu deito e durmo, a minha consciência é muito tranquila. Se eu não prosseguir com essa gravidez, eu acho que eu nunca mais vou dormir tranquila, né? E outra coisa que me pesou muito também, eu tinha um sonho de ser mãe. E aí a minha opção foi exatamente pela vida. Foi muito tranquilo, foi gostoso. Mas você sofreu algum tipo de resistência? Sim. Ou as pessoas falavam de você? Você tem lembrança disso? Tenho muita lembrança disso. Há uma discriminação, né? Principalmente na época, mas eu vou te confessar uma coisa, eu nunca liguei para isso. Assim, os 3 primeiros meses da minha gravidez foram muito complicados, porque eu chorava muito, a minha família não sabia, né? E aí um dia eu me lembro que eu acordei e disse assim, olha, ninguém deposita na minha conta, chega de chorar. E vamos... Não devo nada a ninguém, vida que segue. Não devo nada a ninguém, vida que segue. E cheguei no banco e falei, vai ser assim. E foi. Eu fazia pré-natal na hora do almoço, para eu não faltar no meu trabalho. E nem na faculdade também, né? Nunca faltei na faculdade, nunca. Pelo contrário, eu virei assim uma outra pessoa, né? Eu queria cumprir tudo. Uma coisa que sempre me impressionou muito das histórias que você sempre conta é que você não chegou a perder nenhum semestre, né? Nunca. Eu nasci em maio. Eu fiquei 3 meses de licença e fazendo trabalho dos meus colegas da faculdade, né? Então, foi um período assim, lógico, as pessoas me olhavam assim do avesso, muita gente questionava, mas veja, em casa, minha mãe, eu fui contar para minha mãe que eu estava grávida na casa da melhor amiga da minha mãe, porque aí eu pensei, se ela falar alguma coisa... Ela me protege. A amiga dela me protege, a dona Lúcia, né? Porque a minha mãe... Hoje ela completa 87 anos, é uma pessoa muito sábia, mas
extremamente brava, né? Ela é muito forte, minha mãe. E a minha surpresa, ela me abraçou, me beijou, já começou a falar enxovalzinho do bebê. Eu fiquei muito feliz. Quando cheguei em casa, o meu avô, que na época tinha 82 anos, veio me cumprimentar, me dar os parabéns. A minha avó, o meu pai, de início, não aceitou. Fiquei 15 dias, ele ficou 15 dias sem falar comigo. Mas depois É. ele me deu uma boneca que chama Meu Bebê e falou: filha, de agora em diante somos todos nós aqui. E, no entanto, eu acho que você foi a grande paixão do seu avô, né? É. Ele te levava para tudo quanto era lado. Você, por mais que você estava sofrendo um pouco de discriminação na rua, digamos assim, com amigas e tudo, dentro de casa, da família, você Não, sempre foi acolhida, né? sempre fui acolhida e tive duas grandes amigas, né? Uma delas já nem está mais aqui hoje. E o pessoal do banco, éramos ali uma turminha muito pequena, né, que ficaram bem próximos comigo, né. Mas assim, não foi fácil, né, mas eu nunca dei bola, assim, para isso, nunca fiquei triste porque as pessoas falavam, eu deixava de falar. Eu sempre fui muito bem resolvida comigo, eu acho que Sim, esse é o grande segredo, sim. né. Sempre foi. É, E você passa isso para todo mundo, é, assim, que convive um pouco com você. Além de você ser muito bem resolvida com você, você tem um pensamento positivo que sim. é, assim, bizarro de entender às vezes, porque para você sempre tudo vai dar certo, tá tudo bem, e as É, palavras têm poder. E vida que segue, e a gente continua lidando com as coisas, sim. com os problemas, porque a gente dá conta e vai dar certo. Lógico que dá conta, né, nada na Você vida é um da exemplo gente disso, né? nada na vida da gente é por acaso, né. Eu também, assim, meus pais, eu tenho isso comigo, eu tenho um respeito profundo pelo ser humano, profundo, eu respeito todos, não importa, assim, então eu acho que isso me ajuda muito também, né. Ô mãe, agora voltando um pouquinho, bom, gravidez, junto com faculdade, E junto com banco banco, e aí o direito ficou um pouquinho lá, meio é, que dormente dentro de você, mas você não deixou de fazer a faculdade. Eu tenho foto na sua formatura, né? Então você entrando, né, na eu nasci, você tava, acho que no último ano, no último ano. e eu fui na sua formatura, É. tenho lá a bebezinha da turma, e logo em seguida você se viu formada em direito, mãe solteira, com uma bebezinha que precisava se alimentar. E como é que você decidiu? Vamos começar falando do cursinho. Como é que você decidiu? Porque, para quem não sabe, a doutora Cláudia teve um cursinho por mais de 37 anos, preparatório para a OAB. Você ficou muito reconhecida nessa Sim, época e por causa dele, né? é. Como é que começou a história do cursinho? Conta Bom, pra gente um pouco. deixa eu só voltar um pouquinho, né. Aí eu voltei para trabalhar no banco quando você nasceu, e eu, tinha que decidir minha vida. Um dia eu estou no banco, a minha amiga, uma dessas que ficou muito do meu lado, a Cecília, Nader Gataz, ela me ligou no banco, ela estava no terceiro ano de faculdade. Ela disse assim: "Cláudia, vamos montar um escritório?" Eu falei: "Vamos." Mas você já tinha formado? Já. Já tinha, eram 3 meses de formada, que eu tinha acabado de voltar também no banco. Aí eu falei: "Vamos." E aí a gente resolveu, alugamos uma sala no prédio, em frente à Única, né. A Cecília era uma mulher muito. Pra quem não conhece, a Única era um bar, uma cafeteria, uma padaria lá A aqui no centro Única, de Ribeirão, né? era o melhor café, né, até hoje, né, mas antigamente era um ponto clássico da nossa cidade, né. Eu acho que até hoje, eu amo o centro de Ribeirão. E aí a gente foi montar uma sala lá. Foi muito engraçado, porque a Cecília, além dela ser muito bonita, né, ela era muito alegre, cheia de vida, né. Então ela montou uma mesa linda, aquelas cadeiras giratórias, e eu o que que eu tinha?
Eu tinha uma mesinha secretária pequena, né? E 2 cadeiras. Tudo isso. Tudo isso. Coube no carro dela, no porta-mala. E tinha 4 livros, e aí eu peguei 2 tijolos, fiz uma estantezinha. Esse foi o meu primeiro escritório. Eu ainda não tinha a OAB. Eu estava me preparando para a OAB. Tanto é que eu morria de medo dos outros falarem, ô, doutora, nunca gostei de me chamarem de doutora. E eu falava para todo mundo, não sou doutora, não, né? Enfim. E aí comecei a me preparar para a OAB. E fiz um cursinho na época, inclusive, com o doutor Marco Antônio. Foi muito legal. E eu passei. E eu tinha feito promessa para não cair com o doutor Said Alá, que ele era terrível como examinador, né? Na E sua época ainda tinha exame exame oral, né? Era o primeiro escrito, o segundo oral. E caí exatamente com ele. A minha turma da OAB éramos em 10. Eu, a única mulher. E eu fui a última. E os meninos todos me esperaram, né? Olha, eu nunca casei, mas naquela época, quando ele me chamou, parecia que eu estava entrando numa igreja e todo mundo estava me vendo. Eu fiquei assim, sentei e fiz um exame muito bom. Eu passei com 10, né? E o nervosismo veio depois. Depois eu nem conseguia levantar da cadeira. Mas foi muito legal, depois, as né? pernas bambearam. E aí, esse pessoal que reprovou, porque os 9 reprovaram, só eu passei. E aí eles falaram, Cláudio, por que você não dá aula? Tinha uma amiga também na época, a Nilde, e aí a gente começou. Então, seus primeiros alunos Foram foram exatamente os seus colegas os que meus foram colegas, reprovados. Aí a Nilde ficou uns meses e aí eu prossegui com o curso, né? E o curso só foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu fui muito feliz. Então, todo mundo fala assim, que acontece, né? Eu tinha tanta conexão com os exames da ordem que tinha exame que eu acertava a peça. Ah, isso é famoso. Isso era muito divertido, né? O que eu me lembro, mãe, é que quando você começou com o cursinho, era no fundo de casa, né? No Você dava fundo. aula no fundo Eu de dava casa. aula, você era piquititinha, É. você nem batia as perninhas no chão e você assistindo, você ouvia. É. Com 4 anos, você sabia muita coisa, né? Então, tanto é que a gente assustou muito com o seu crescimento, né? Você sabia o que era habeas corpus, o crime Apelação. de bigamia, apelação. Eu falei, não, essa menina tem que ir para a escola, né? Mas eu comecei a dar aula no fundo da minha casa, depois eu fui dar aula num salão de festa. E às vezes, até hoje eu penso, gente, quem que era eu para ensinar, né? Mas aí Tinha acabado de sair da faculdade? Tinha acabado, eu não sabia nada, tinha acabado de montar o meu escritório, né? E aí foi muito legal o meu começo, viu? Foi bacana. E o dia que eu peguei o meu primeiro caso criminal, eu falei, é isso. Foi aí que eu fui me apaixonar. Não foi na faculdade. Então, era uma pergunta que eu sempre tive, assim. Você, durante a faculdade, você não se apaixonou pelo direito penal? Porque muitas pessoas se apaixonam pelo direito penal na faculdade, né? Sim, não. Gostava, óbvio, das aulas. Eu tive professores fantásticos, né? Dr. Seixas Santos, né? Dr. Oscar Carvalho Rosa, Dr. Valentim Carrion, Dr. Disseu Crisóstomos. Eu tive professores assim, Dr. Martucci, fantásticos, né? Verdadeira, assim, eram feras demais, né? A minha faculdade eu achei que foi muito boa, tanto é que vários conceitos que eu tenho até hoje eu sei que vieram disso, né? Por exemplo, direito civil, que eu não gosto, eu não faço, né? Civil, processo civil, mas assim, eu me lembro dos princípios, né? Doutor Oscar foi um professor também fantástico, né? A universidade era muito boa, enfim, mas a minha paixão foi depois. Quando você pegou o primeiro caso criminal. Qual foi esse caso? Foi um furto, né, de calcinhas no Carrefour. Meu cliente era um homem que queria dar as calcinhas para a esposa. Foi um barato esse caso, né? Eu lembro que o juiz era o doutor Disney Montigelli
E o promotor era o doutor Telmo Bravo. Olha só. Eu me lembro direitinho que eu fui despachar a liberdade provisória. Aí falei, não, é isso. E aí, o que eu fazia? Eu advogava durante o dia e dava aula à noite, né? E assim O foi. curso bombando, cheio de gente, cheio de aluno. Tinha turma que tinha mais de 100 alunos, né, Tinha mãe? 100. Eu enfrentei Você tem, turmas de você tem 100, juiz, desembargador, tudo que já tem. foram seus alunos, né? Grandes advogados, delegados, juízes, promotores. Você já tinha Nossa, uma veia de empreendedorismo e você nem sabia disso, né? é, mas assim, o meu maior presente era quando eu falar, o Rocha, né, que está comigo tem 22 anos, ele ficou muito comigo no curso também, ele me ajudava no curso, porque eu não tinha nem secretária, eu fazia tudo, Uhum. né? Era a Meire, que já se foi, o Rocha que me ajudava, enfim. E aí, o meu maior presente, te juro, eu falava assim: eu quero conferir a lista. E eu ia ticando os nomes, que eu ia vendo minha aprovação. Isso para mim era um Não, presente assim, um a tanto. porcentagem de Era aprovados era fantástica. fantástica, eu me lembro. Teve Eu já curso que você tive tinha 100 alunos e passaram 90, assim, era uma isso, coisa e absurda. era assim mesmo. E o E meu, você que viu que eu passei no AB. pois é, eu vi. Ô mãe, voltando um pouco agora e falando um pouco da advocacia, né? Aham. Eu me lembro das suas histórias, assim, né? Que a Cecília, sua amiga, te ajudou muito no Muito, começo, te muito. emprestava roupa que você não Não tinha, pra tinha você fazer nada, porque, audiência. né, a advocacia antigamente era muito suntuoso, né? As poucas mulheres É, que então, naquela época, criminal só tinha não homem, tinha, né? não, Não na tinha. minha área eram só homens, não tinha mulher. Criminal, não, né? Porque não Mas era a assim, moda que é hoje em dia ser não, advogada criminalista, né? não, Naquela não. época não Eu, era eu não tão me famoso. julgo, eu não me julgo criminalista. Quem sou eu, né? Eu aprendo todo dia alguma coisa, né? Mas hoje realmente você falou uma coisa, é moda, né? Todo mundo Agora é quer moda, ser todo mundo é advogado criminalista. criminalista. Não, mas não é assim, não, né? Mas aí, na minha época, era tudo era muito. A gente respeitava muito os colegas, muito. Não tinha esse lance de advogado ir para a televisão para falar de casos de outros advogados. Não existia isso, né? E era tudo assim. Muito diferente, mas ao mesmo tempo tudo era com muito respeito, né? E tinha o baile do Rubi, nunca vou esquecer isso. E eu nunca pude ir no raio desse baile do Rubi. Por quê? Porque era muito, assim, Muito chique. muito chique, né? E eu não tinha dinheiro. Aí, uns 6 anos depois, 6, 7 anos, me lembro como se fosse hoje. Esse baile do Rubi foi na Recreativa, lá na 9 de julho. E eu consegui comprar um vestido, consegui ir no cabeleireiro, consegui comprar um sapato, porque quando eu falo que lá no meu começo, meu sapato era furado, é verdade, eu não tinha. E eu cheguei nesse baile, super assim, fui a sensação. Gente, eu parei o baile, porque eu. Você costuma ser a sensação até hoje onde você Não, chega, mas foi mãe. muito legal. Foi muito. Isso eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Nunca mais. Memórias, né? Memórias. E me Meu fala. primeiro honorário. Sabe o que eu fiz? Eu tinha um Fiat Eu 147, você lembro. lembra desse Opa, carro? se eu lembro. Que era tudo cheio de furinho em cima. Ferrugem. E o meu primeiro honorário que eu ganhei, eu fui no supermercado, fiz uma compra que o carro mal andava. Eu nunca mais vou esquecer disso. Foi assim, coisas bacanas, né? É, memórias boas de ter, né? Muito, E muito. aí, quando você começou, você já começou no criminal, né? Você Já, nunca fez nenhuma outra área. não. E só tinha homens, enfim, uma. Até hoje, o criminal tem grandes expoentes, É, muitos homens muitos, mesmo, né? muito As pessoas se lembram sempre. fortes. Uma área muito masculina. E, assim, alguma vez você sentiu algum tipo de preconceito, Tá, algum tipo de discriminação? deixa eu voltar um Eu já sei a pouquinho. resposta, mas eu acho É, que, ainda deixa, mais no momento que a gente vive, é bom você falar um pouco é, sobre isso. deixa eu voltar um pouquinho, né? Eu me lembro que eu peguei uma vez um caso, um só, da área civil, que me deixou muito triste, porque era a busca e apreensão de um menor, né?
Isso faz anos, anos, anos. Aí depois que eu peguei o meu primeiro criminal, aí eu fui. E os criminalistas, éramos eu e 7 homens. Era o doutor Said Alá, doutor Bento, doutor Sanches, doutor Seixas Santos, doutor Ney Mata, era doutor Maurício Brandão, era muito fechado, né? E grandes profissionais, grandes, grandes. E eu senti, lógico, né? Uma menina numa área masculina, né? Só que, volto a te falar, eu não ligava para isso. Eu dizia assim, eu posso um dia, né? Aliás, eu vou vencer. Por quê? Porque eu estudo, eu trabalho, eu sou dedicada. Ser ética. Eu tenho uma ética, assim, até hoje, todo mundo no escritório vê isso, essa história de mercadinho de honorários, eu nunca entrei nisso. Quando o cliente fala, eu fui procurar o fulano, eu digo, então você vai lá e fecha com o fulano. Então, mas assim, e não precisa abraçar, por exemplo, hoje eu nunca fui feminista, nunca. Mas assim, eu tinha postura, né? Não precisa, gente, de muita coisa para você vencer numa vida, né? Você tem que ser honesta, você tem que se dedicar. Na nossa profissão, você tem que estudar. E não é só ler livro de direito. É ler obras, né? Você tem que conhecer né? um pouquinho o ser humano, porque essa é a nossa matéria. Sem dúvida. Na minha época não tinha rede social. Eu fui permitir com que o escritório entrasse nas mídias, acho que tem 3 anos. Foi na pandemia. Foi na pandemia. Foi, acho que 1 ano depois da pandemia começar, meses depois, aí a gente conseguiu te convencer, com muito custo. Porque não precisa nada disso, né? Você tem que se dedicar para o que você faz. E isso não é só na advocacia, é em todas as áreas. Um promotor tem que se dedicar, um juiz, um delegado tem que se dedicar a estudar muito, porque é ali que tudo acontece, né? Ele tem que ver que o que ele está investigando, tudo bem, é um objeto de investigação? Mas é um ser humano que está ali, então ele tem que respeitar, né? Isso eu acho que é em toda... Um juiz, né, tem que ter... Na minha época, tinha juízes que não iam nem em restaurantes. Não existia isso que existe hoje. Não existia. O mundo mudou muito. O mundo mudou muito, a gente precisa retomar alguns conceitos e algumas virtudes que antes era muito mais comum. Hoje, eu vejo o que está acontecendo no país, eu confesso que eu fico triste. Porque, para mim, um juiz é uma pessoa sagrada, né? Ele vai... Então, não pode ter nada em volta. E eu fico muito triste com o rumo dessas situações. Mas apesar de ficar triste, a gente luta até o fim para isso mudar, luto muito e não paro, né? Acho que... Isso. Ô mãe, fala um pouco, porque depois de muitos anos você tem no seu escritório, já sendo conhecida e já tem no seu cursinho muitos anos, décadas já, você recebeu o convite para ir para um escritório full service muito reconhecido, que é o Brasil Salomão, para comandar a área penal lá, e ficou lá por 10 anos, foi isso? Como é que foi assim, se transformar, né, sair do individual para fazer parte daquele coletivo? E depois, já emendando outra pergunta, como foi decidir sair de lá, abrir mão, entre aspas, né, de uma equipe ou de uma estrutura enorme e voltar a ter o escritório seu, Cláudia Seixas? Como é que foi isso? Bom, vamos lá. Eu tinha o curso preparatório para a OAB, eu tinha o meu escritório e também gostaria de falar aqui que eu fiquei assistência judiciária da UNAERP. Alguns anos à frente da assistência judiciária da UNAERP. A gente precisa fazer depois um outro podcast só para você contar os causos. Nossa, esse período. Desse período, porque são maravilhosos. Esse período da minha vida na UNAERP foi algo assim fantástico. Lá eu conheci a cara da justiça, né? Então, a minha vida era muito corrida. Para você ter uma ideia, eu não sabia que você ia prestar vestibular.
não sabia. Eu era de manhã, à tarde, à noite, aquela loucura. Aí, um dia, e os estagiários, o que eu fazia na UNAERP? Eu ensinava, era uma carteira que ensina os alunos a advogar. Gente, eu fui muito feliz ali. Foi muito, muito. Aí veio esse convite só para eu ajeitar a área penal do Brasil Salomão. Falei, bom, pensei comigo, vai ser um desafio, né? E fui. Você quase não gosta de desafio, É. né? E fui. Na época, só tinha assim, era eu e mais 2 mulheres, acho, ali, mas não tinha nem banheiro feminino direto, assim, certo, no escritório. Eram só homens, 90%, né? E realmente eu aceitei. Não deu, acho que dias depois, o Doutor Brasil e os demais sócios, né? Que era, na época, era o Marcelo Salomão, o Vladimir Lage, o Evandro Grilli, o Paulo Henrique, o Henrique Furquim, o Zé Luiz, o doutor Ricardo Marque, e eles me convidaram para ser sócia. Eu disse assim no dia, me lembro como se fosse hoje. Eu entrei e eles me convidaram, eu falei, bom, eu vou pensar. A hora que eu saí, o escritório inteiro sabia que eu Sabia era não, sócia. né? Eles te deram a resposta sem você... Antes de você decidir. Antes de eu decidir. Amei trabalhar no Brasil Salomão. Amei. Tudo acontecia exatamente na minha sala. Amei. Doutor Brasil também, né? foi uma pessoa, é um ser humano, assim, que um profissional construiu, assim, um império na advocacia, né? E o pessoal ali do escritório, todo mundo se respeitando. Eu me lembro que o primeiro dia eu cheguei e falei, bom dia, ninguém respondeu. Aí eu aumentei um pouco o tom, falei, bom dia, ninguém respondeu. Aí eu gritei, todo mundo me respondeu. Todo mundo foi na minha sala. Então foi muito legal. Eu fui muito feliz ali, né? Até porque... 10 anos, né? 10 anos você ficou lá. Né? 10 anos eu fiquei e resolvi, eu sou cigana, né? Eu resolvi partir para outros desafios. Com 50 anos, você achou que sua vida estava monótona, exatamente. Né? Sem graça. Eu falei, não. O Doutor Brasil, a princípio, o Doutor Brasil, o Doutor Henrique Furquim, que também é um irmão meu de alma, né? Ali do escritório. A gente tinha as nossas panelinhas, digamos assim, né? Eu, o Doutor Brasil, o Henrique, mas assim... tudo com muito respeito, né? E aí eu decidi buscar novos desafios, novas... Não, eu me lembro que eu estava trabalhando em São Paulo e eu tinha saído de um escritório que eu passei muitos anos e fui abrir um escritório com a minha sócia e eu liguei para você e falei, mãe, assim, né, se... acontecer alguma coisa, se faltar cliente, se eu precisar da sua ajuda financeira, você me ajuda? Lógico, filho, ajuda. Eu falei, tá bom, obrigada, mãe. Desliguei o telefone. Semana seguinte, filha, eu vou sair do escritório, vou abrir o escritório sozinha. Eu falei, mãe, como assim? Você acabou de falar que você já... Não, filha, vai dar tudo certo. Tudo vai dar certo, porque vai dar, gente. Nós somos pessoas do bem. E eu falava, ai, meu Deus do céu, com 50 anos ela quer mudar tudo de novo. Foi muito legal. Na época, Doutor Brasil, né? Não queria que eu saísse de jeito nenhum, né? Eu acho que o Doutor Brasil, na realidade, ele vibrava com a área penal nossa, né? Então, mas a área penal é a melhor área que tem no direito. É a área mais emocionante, É a área mais emocionante. Quando um tributarista vai ser emocionante? Não tem como, né? Eu falava isso lá no escritório. E eles ficavam muito putos comigo, mas, na realidade, eu acho que o Doutor Brasil era apaixonado. A gente ganhava um caso, a gente saía gritando, enfim. Foi muito gostoso, né? E ele não queria que eu saísse de jeito nenhum. A dona Lúcia, a esposa dele, uma mulher também muito forte, né? Que permaneceu ao lado dele o tempo inteiro, também não queria que eu saísse. E eu disse assim, não... eu vou buscar novos desafios. E como é que é acordar e saber que você tem um escritório, que tem a plaquinha lá, ó, com seu nome, Cláudia Seixas, e um monte de gente? É muito gostoso, porque mais ou menos foi assim. Eu levava as peças do curso para corrigir. Eu que corrigia todas.
Era umas 2 horas da manhã, a hora que eu terminei, e eu comecei a pensar. Falei assim, eu vou buscar novos desafios. Estava me fazendo falta aquilo, né? E aí mandei um e-mail para os meus sócios do Brasil Salomão. Falei, meus amores, estou saindo da sociedade. 2 opções. Saio eu e Deus, ou saio eu, a equipe e todos os clientes, porque naquela altura do campeonato já era Tava tudo cliente meu, cliente. misturado. E aí foi unânime. Sai você, a área e todos, né? Tanto é que hoje eles não fazem penal. Mas. E aí, acredite, montei meu escritório no Metropolitan em uma semana. Eu lembro. Tudo organizado, tudo pronto. E aí começou, né? Mas assim, eu sinto o maior orgulho hoje de poder, meu nome, contribuir, né, para o nosso trabalho, digamos assim, né? Mãe, seu nome contribui, você é uma figura muito respeitada, né? É, Cativante, as pessoas gostam de conversar com você, sente história. Eu me lembro muito porque enfim, né, eu vim pra cá, eu já tinha 13 anos de 13 anos não. Enfim, eu me formei e fiquei, eu acho que uns 5, 6 anos trabalhando em São Paulo, depois eu voltei pra Ribeirão. Então eu já tinha bastante experiência na área, né? Eu comecei a sim, trabalhar, eu tinha sim. 18 anos, no criminal, porque, enfim, né? Você sempre foi meu exemplo, eu queria Ah, ser criminalista de qualquer jeito. E eu, nas primeiras reuniões que eu fiz com você, eu falava, gente, ela é doida. Porque você não para de contar história, e você vai ah, envolvendo, você parece que. O cliente sai da reunião, parece que já te conhece há anos, porque você lida de uma forma tão leve e tão natural, né? numa área que é muito difícil. A gente Eu, lida com os maiores problemas da vida das pessoas. A gente tá sim, lá com eles nos piores momentos da vida. sim, sim, E a gente. Acho que todo mundo, na verdade, aprende isso muito com você todos os dias. sim, É levar de forma leve. é. É tratar o ser humano de fato, olhar no olho e tentar entender a dor e acolher. Você consegue fazer isso de uma forma muito natural. E você Eu acho ensina que isso. E hoje você tem uma equipe de sócios, porque uma andorinha só não faz verão, né? não, não faz. Você tem uma equipe de sócios grande Fantástica, né? e todo mundo muito unido, uma equipe coesa, né? Amiga e Você, eu confesso que quando você decidiu casar, né? E aliás, eu tenho 2 netos maravilhosos que são a minha paixão, e que você veio para o escritório, para mim foi uma grata satisfação, né? Aliás, Nayara, eu confesso aqui, você mudou o escritório, né? O mecanismo, você veio com as ideias novas, né? Eu achei fantástica. Aprendi muito também no Brasil Salomão, não na área do direito, mas na área da administração, gestão, né? né? Na gestão. Aprendi muito com a Simone Salomão, muito. Ela montou aquele escritório, né? O produto hoje foi assim, tudo ela organizou, ela é muito boa na gestão. Então, isso eu aprendi muito. E só que você veio com outras ideias, né? E isso, para mim, nossa, não tem preço. Isso foi algo assim maravilhoso. A minha equipe. A minha equipe é algo assim. Eu nunca tive advogados entrando e saindo do escritório. Lá no Metropolitan saíram 4 advogados, porque quiseram seguir a carreira e que sejam felizes, né? Mas de lá para cá, eu acho que em 15 anos, se saiu 2 profissionais, foi muito. E saíram para cuidar da vida pessoal, né? A minha equipe é fora da curva, né? Eu tenho uma equipe fantástica, fantástica. Eu tenho lá o Teuan, eu tenho o Tadeu, eu tenho o Antônio, eu tenho o Guilherme, o José Francisco, a Letícia, a Ana Laura, a Flávia. Ô, Rocha. O Rocha eu queria falar por último, Você porque o nunca ia esquecer Rocha, dele, né? não, Óbvio. o Rocha é a minha paixão. Fernandinho também. O Fernandinho tem
uma equipe maravilhosa. O Marcel, meu financeiro, que está comigo, eu trouxe o Marcel do Brasil Salomão, né? O Marcel, o José Cláudio, a Natália, a Edilene, que foi minha secretária no Brasil Salomão e hoje está comigo, né? Que são pessoas assim maravilhosas. O Rocha é o nosso controller. O Rocha veio para mim no 2º ano de faculdade, eu ainda estava no Brasil Salomão, né? E eu sou apaixonada por ele. Ele fala que eu sou a segunda mãe dele e eu sou a segunda mãe, né? Então eu me sinto assim muito responsável por ele. Os estagiários, o Fabrício, que é uma gracinha, a Joyce, agora o Pedro, que está no 2º ano, que ontem foi fazer audiência comigo, acho que ele vibrou, muito embora eu perdi ontem, eu e o promotor. A juíza absolveu, a gente era da assistência, mas foi assim, muito legal. O clima do escritório, o clima, né, do escritório é fantástico, clima... é muito difícil a gente... ver isso em outros lugares. E isso, mãe, eu acho que depende muito de você, assim, do seu comando, né? E você sempre tá muito com um timão na mão, assim, você muito participa de gente, tudo, você né? participa de tudo. Tudo bem que você é workaholic, daqui a pouco você precisa começar a tirar o pé do acelerador, mas o fato de você estar sempre no comando de tudo e passando todos os seus conhecimentos e todos os pilares, porque, por exemplo, responder rápido o cliente. Você colocou isso dentro da gente de uma forma que chegou um WhatsApp, o cliente precisa ser respondido. Nem que seja para falar, olha, já eu te retorno, mas já prestei atenção que você está aqui, já eu te dou a atenção devida e te respondo a sua dúvida. Isso, os pilares, né? Acho que os pilares que a gente não pode esquecer nunca... Você traz muito vivo dentro de você e você consegue passar, né, isso muito para todos nós, né? O escritório, né, ele respeita muito todos os clientes, todos os colegas que ali estão, né? Até o café do escritório é famoso, né? Que é a Cida que comanda isso, né? Todo mundo fala, né, disso, do acolhimento do escritório, que nem parece um escritório, né? Parece mais uma menos casa, um escritório criminal, né? Muito menos criminal. Ô, mãe, faz alguns anos que você é eleita com muito orgulho, sim, uma das advogadas mais admiradas do país. A que você acredita esse reconhecimento? Como você se sente? Conta um pouquinho disso, assim. Isso é muito importante, né? É um reconhecimento muito fantástico, né? Sim. Pra quem saiu do nada? Pra quem não tinha nem sapato, né? Pois é. Esses dias eu fiquei muito feliz. Eu tenho um cliente... óbvio que a gente não pode citar nomes, mas ele disse assim para mim, ele me ligou para falar o seguinte, doutora Cláudia, eu estava lá em São Paulo numa reunião lá, XPTO, e de repente eu falei que você era minha advogada. Doutora, todo mundo te conhecia. Eu fiquei tão feliz, aí eu disse assim para ele, e eu mais feliz ainda de ouvir isso, né? Mas é um reconhecimento, uma coisa assim... que me deixa muito alegre e, ao mesmo tempo, com muita responsabilidade, né? E eu não quero perder essa responsabilidade que eu tenho nunca, né? Como tratar um cliente, como tratar um caso sem se envolver, porque você não pode, né? E tentar lutar, defender da melhor forma possível o direito daquela pessoa. E eu não quero nunca perder isso. Então, isso para mim é um reconhecimento sem precedente, mas não é só por minha causa, é por conta de todos que estão ao meu lado, e eu fiz questão aqui de enumerar todos, né? A minha família também. Hoje, eu casei com 58 anos, né? Eu acho isso assim, o meu marido, João Bosco, também está sempre do meu lado, sempre me apoiando, né, em tudo. Os meus amigos, né? Você, o pessoal do escritório. Então, não sou só eu. Eu acho que é um reconhecimento pelo conjunto, né? Bom, mãe, a gente está chegando ao fim. Que pena, tô adorando esse bate-papo. Assim, eu acho que
deixar registrado você contando a sua história, porque é uma história tão inspiradora, é uma história Obrigada. tão bonita, e É. que eu acho que vai servir para muitas pessoas, para muitas meninas que estão começando. E é uma história simples. Muito, Não tem porque nada de mimimi. não tem, mas assim, é uma história que pode ser a história de todo mundo, Ah, né? Assim, é lutar, é trabalhar muito, é nunca deixar de seguir os seus valores. Uma coisa que você sempre me trouxe muito para mim, assim, eu repito hoje em dia em casa com os meus filhos, a gente precisa conseguir deitar a cabeça no travesseiro à e noite e dormir. dormir. Sim, Porque a gente precisa ter a consciência tranquila. sim. E você sempre bateu muito nessa tecla, né? Bater nessa tecla, fazer o bem sem olhar quem. Sim, Ser a pessoa mais simples e humana possível, porque a gente não é mais do que ninguém, né? ninguém. A gente é igual Não a todo mundo. existe. Todo mundo é ser humano, a gente deveria. Eu acho assim. Eu falei para o meu neto esses dias, para o Matheus, que o que eu acho que falta no mundo é respeito. Ele disse assim: vovó, não é amor? Eu falei: olha, você pode até não amar aquela pessoa, mas você tem que ter respeito, né? E o Gustavo, ouvindo isso, falou: nossa, vovó, meu outro netinho. Então, mas eu acho que é por aí. Eu É. acho que a gente tem que aprender, né, a respeitar o ser humano como ele é. Não importa, né? É isso. Ô mãe, pra finalizar aqui, como que você se enxerga daqui 10 anos? Você que É, gosta de tantos desafios, você falou que você é uma cigana, como que você se enxerga daqui 10 anos? Qual que é o ah, legado que você vai deixar, assim? sei lá, eu quero estar exatamente como eu estou hoje, né? Trabalhando firme, chamando a atenção de todo Deixando todo mundo. mundo louco lá no escritório? Eu agora, né? Eu comecei a viajar um pouco mais, né? E estou gostando. Eu faço os meus cruzeiros, né, com a minha amiga Josiane, viajo muito também com meu marido. Quero viajar mais, né? Mas quero continuar trabalhando. Não, acho que eu não vou parar, né? Porque isso me faz bem, isso me alimenta a alma, né? Então eu acho que eu não me vejo quietinha, mas quero viajar mais com os meus netos, né? Com você, com o Du. É, eu me vejo assim, né? Mas na ativa, fazendo as minhas audiências, perdendo, ganhando e firme, né? Eu confesso que eu não te vejo de outra forma. Não te vejo Você sabe que parando, esses nem, dias, nem de até jeito eu nenhum. pensei, será que eu volto a dar aula? Eu tô com isso na cabeça, porque é gostoso, né? Eu gostei muito, né, de ter tido o curso durante todos esses anos. Só que eu não me essa história de curso online não é comigo, né? Então teria que ser presencial. Mas eu sinto até vontade de A gente pode voltar. pensar, assim, Podemos, numas podemos pensar. alternativas, quem sabe, né? Obrigada, mãe. Foi, assim, Obrigada, filha. encantador. Foi Foi lindo te maravilhoso. ouvir. Óbvio que eu já sei muitas histórias, mas, assim, você sempre surpreende. E eu Obrigada. acho que a gente precisa depois de outros dias pra gente contar mais histórias mais engraçadas. Sim, as da Gente, Unaerp, por nossa, exemplo. as reuniões que você faz quando você tá inspirada e você quer ficar contando as histórias, fala assim, mãe, pelo amor de Deus, a gente precisa Ah, fazer outras coisas. Você mas, ó, conta história. Porque a vida é isso, né? Você é, tem tanta história pra contar, é é, gostoso você é gostoso. você deixar esse legado pra todo mundo. Então, assim, o grande legado seu, eu acho, você é uma mulher inspiradora. Tem muita Obrigada. gente que se inspira em você. Você é o meu maior exemplo, eu já falei isso inúmeras vezes. Mas Mas eu sei que não sou só eu sei que você, por onde você passa, você inspira as pessoas, porque esse é o seu jeitinho de ser, que é um jeitinho obrigada, filha. encantador. Muito obrigada e quero deixar aqui registrado que você é a minha inspiração. Sempre Ai, foi. Eu acho que eu só sou o que eu sou hoje porque um dia eu tive a Nayara. Te amo. obrigado. Te amo, mãe. Então,